Olá, estamos aí para começar mais uma História da Gente. Um programa esse que eu estou aqui para agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a Igreja Batista da Lagoinha e a Rede Super por estar abrindo as portas para que nós levamos essas histórias até você. Ao Estúdio X por essa produção maravilhosa, essa qualidade que chega até a tua casa. Hoje, o História da Gente, eu estou aqui para entrevistar nosso querido irmão, pastor Warley. Pastorzão, tudo bem? Bem, graças a Paz do Deus. Senhor, tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. E aí, como é que essa joia rara chegou até o mundo? Como é que Jesus modelou? Como é que foi essa situação aí? Pois é, rapaz, eu sou da região ali do Alto Veracruz, né? E hoje eu moro atualmente em Betim, mas sou nascido e criado no Alto Veracruz. Minha mãe, Maria de Fátima. Meu pai eu não cheguei a conhecer, eu perdi. Ele foi assassinado, eu era criança, em 2, 3 anos. E são lá em casa 6 irmãos, mas perdemos um, uns 2 anos também, assassinado no Alto Veracruz. E crescemos ali, rapaz, com muita dificuldade, muita luta, muita batalha, na rua Fernão Dias, junto com minha avó, porque cresceu minha mãe, arrumava os meninos, mas tudo misturado na casa da minha avó, então crescia tio misturado com sobrinho, e crescendo ali na vila, ali, soltando papagaio, jogando bola, bicho de pé. Hoje não tem, né? Desapareceu. Mas foi uma infância bem difícil. Difícil e feliz, que eu tenho muita alegria quando eu olho para trás e vejo que a gente passou ali no Alto Veracruz, né? Crescendo ali e com muita dificuldade, muita privação. Eu às vezes, ministrando, eu brinco com o povo, a gente tinha semana que era a semana toda, macarrão, sopa. Tinha semana que era ovo, e era o que tinha. E muita dificuldade financeiras, mas ao mesmo tempo muita alegria. Aquele menino, né? Tudo era festa. Mas minha mãe, como o pai morreu novo, ela também não chegou a morar com o pai, com meu pai, né? Sempre morava com minha mãe, com muita dificuldade para criar a gente. Muita luta, muita batalha, mas vencemos, fomos rompendo ali no Alto Veracruz, ali, com muita luta, muita batalha. Sabe o que tem me chamado a atenção? É que a nossa geração mesmo, você parei mais ou menos idade comigo, se fala muito da mãe, mas os pais, eles não tinham tanta responsabilidade, né, cara? Assim, eu vejo uns que perderam o pai assassinado, outros que não conheceram nem o pai. E como é que você vê essa situação, esse gráfico social, assim, que nós crescemos nele? Você acha que isso prejudicou muito a família, a falta do pai? Ô, Cris, eu falo assim, hoje a gente superamos, mas eu senti muito essa falta do pai. Eu quando via os amigos, negócio, meu pai, porque eu tive meu avô, que foi um pai, o materno e o paterno, meu padrasto, que veio depois, foi um pai, mas eu senti muita falta, assim, de ter aquele negócio, meu pai. Me chegou, não, meu pai, não sei o que, meu pai. Então a gente sentia muito essa falta paterna do pai. Foi muito difícil e às vezes dava dia dos pais, né? Os meninos, a gente tinha o pai ali, o pai avô, o pai padrasto, mas faz aquela falta. Hoje eu sou pai, 2 meninas, Tesseline, 7 anos, Helena Raquel, 3 anos. Rapaz, e meu envolvimento com elas, e ver a alegria delas, e a felicidade, o pai para cá, o pai para lá, eu viajo, eu chego aquela festa, e me traz muita memória isso, como fez falta o pai, como é importante a figura paterna em casa. Muitos meninos se perderam, falta esse pai ali, que a mãe, aquele carinho, minha mãe tinha que ser pai e mãe ao mesmo tempo, couro comendo na gente, porque tinha aquela pressão toda, para cobrir a falta do pai. Então, é muito importante a figura paterna numa família. Eu senti, até anos atrás, às vezes eu sozinho num canto, eu sempre fui muito alegre, mas eu chorava lembrando disso. Vendo essa situação, de falar, rapaz, de não ter. Eu via colegas assim, não, meu pai pastor, não, meu pai empresário, não, meu pai o gari, não, mas o meu pai, o negócio de ter o pai, eu vi um cara com o pai dele assim abraçado, porque você tem um pai, um avô, um padrasto, não é a mesma coisa.
Você tem aquele pai, abraça minhas meninas, sai com ela, aquele orgulho. Você não tem. Porque o pai, o avô, eles são pai também, mas não é a mesma coisa. O pai, rapaz, fez muita falta. E isso reflete tanto até na fé mesmo, muitas das vezes para a pessoa reconhecer a figura de Deus como pai, uma pessoa que não teve uma figura paterna em casa, né? Isso dificulta um pouco também, né? Verdade, verdade. Hoje, hoje tenho Cristo, né? Como meu pai, meu lidou. Mas não é fácil. A figura paterna parece que te auxilia nisso, né? Te ensina. Eu ensino para minhas filhas muita coisa que eu ensino e falo com ela, olha, Jesus é assim, trata assim, faz assim, porque vincula uma coisa com a outra. Então, é muito importante. E a gente, assim, eu não envolvi no crime, na bagunça, por graça e misericórdia, porque as referências que a gente tinha eram dos caras doidos, era da bagunça, não tinha aquele pai, trabalhador, tal, aquela coisa. Tinha um avô, tinha um padrasto, mas na rua mesmo, as referências, os meninos, roupa de marca, tênis de marca, a gente crescendo ali, vendo, e acabou que muitas influências más, e foi graça de Deus mesmo de não ter entrado, porque eu perdi 5 tios assassinados. Meu pai e os 4 irmãos dele. 5 tios. Minha avó paterna perdeu 5 filhos. Perdi meu outro tio, por parte da minha outra avó, Robson assassinado. Pouco tempo atrás perdi meu tio Maus, usando droga, né? E morreu de tanta droga. Perdi um irmão assassinado. Então, uma família muito marcada pelo sangue, Nossa, por morte. por tragédia, né? Não, tragédia atrás de tragédia. E a gente crescia, o que é que o pessoal punha na cabeça da Ginada? O que é que você vai fazer quando você crescer? Eu vou matar o polícia que matou meu pai. Meu pai morreu num assalto, assaltando. Então o pessoal falava aquilo e meu irmão achava que, não, matar o polícia que matou meu pai. Eu saía andando meio cambaleando, querendo aquela questão, querendo virar. Mas a minha avó paterna, que era cristã, quando minha mãe me viu para morar com ela, me levou para a igreja na infância. Lá era tipo assim, paraíso aqui, casa da minha avó. Quando eu voltava a morar com minha mãe, o pessoal de casa da minha outra avó, que não era crente, já era mais deserto. Era mais sofrido. Porque a casa do crente era uma coisa, muita prosperidade. A casa da minha mãe e minha avó, que era espírita, muito envolvido em bagunça, já era mais sofrido. Aí eu fiquei lá e cá, morando lá e cá. Então, a semente do evangelho pregado aqui, me levar para a escola, ficou. Então, eu quis ir para a bagunça, mas não conseguia. Era graça. Eu lembro que eu fui no hipódromo, não sei se você lembra. Lembro. Todo mundo em hipódromo, meu irmão mais novo em hipódromo, todo mundo curtiu. Eu falei assim, eu vim da adolescência morar com minha mãe de novo, eu falei, vou à igreja nada não, eu vou no hipódromo. Peguei a filhinha, rapaz, tinha um tal de pagar, né? Pegava a filhinha. Quando eu entrei, um ambiente assim escuro, cheio de luz, meu irmão, lembro dele nesse dia lá, dançando, eu com 16, ele com 13, eram os menores. Ele dançando, eu olhei aquilo, olhei. E veio, hoje eu sei que é o Espírito Santo, mas veio uma voz dentro de mim e falou assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, rapaz, aqui acabou a minha graça, acabou tudo. Eu pensei, por que o senhor não falou comigo antes de eu pagar? Acabei de pagar, pô. Aí eu saí para fora, fui embora, no dia eu vou para a igreja. Eu queria beber, usar droga, mas não tinha. Não, aqui para mim, eu falei, rapaz, isso aqui não é o meu mundo. Mas eu via que foi a semente, o fato de eu ter ido morar com a minha avó, levar, eu visto aquele ambiente, na minha cabeça assim, ó, eu quero a minha vida, esse ambiente aqui. Foi separado. Por quê? Porque na casa da minha mãe era couro na gente. Porque a família, quando ela é disfuncional, é briga, menina apanha sem fazer nada, cara. Eles estão com raiva, bate na você. Você passa a pé, pá, o que é que foi? Eu estou com raiva. O que eu fiz? Não, você nasceu aqui, então toma, receba. Mas é porque eles não tinham também. O que tinha era aquilo. Não tinha nada para dar. Cresceu naquele ambiente assim, dava a gente assim. Mas minha mãe teve muito amor com a gente, deu a vida por nós. Mas ao mesmo tempo também dava couro sem precisar, estava com raiva, nervosa. Então a gente já ficava em casa assim, com aquela pressão comigo. Como é que vai ser hoje? Cansei de sair correndo de couro, corria dela, ia lá atrás, eu ia para minha avó, outra lá de cima, e ela me amparava lá uns dias, até minha mãe calmar, voltava. Então foi muita pressão,
muita alegria daquela de infância e tudo, mas eu vejo a misericórdia de Deus, porque a oportunidade para o mal, ela estava tudo perto. O que nós estamos dizendo aqui, até eu quero dizer para você que está aí preso, você que é pai que não liga para os filhos, ou você que ainda não assumiu sua responsabilidade, olha a importância nossa como pai na vida dos filhos, é impressionante isso. Não, muito importante. O cara tem que ser pai, tem que liderar. Eu tenho 2 filhas, eu falo assim, é o amor da minha vida, eu cuido delas, procuro dar o melhor. Não tem que o pessoal fala assim, dá o que eu não tive. Não, lógico que eu dou o que eu não tive, mas eu dou o que eu tive também, disciplina. Isso. Eu amo a minha filha, mas o que precisa da disciplina, irmão? Receba missionária, está lá, porque tem que pôr ordem, tem que pôr, porque você vai para as escolas hoje, cara, tem muita doutrinação errada. Eles têm que estar de olho. Minha filha chega e põe as mãos antes de entrar para a escola, ministro sobre ela, guarda a mente dela, guarda o coração dela, beijo ela, ensino para ela o evangelho, a palavra, e todo dia eu pergunto como é que foi, o que ensinaram, e tudo. Por quê? Porque é o pai, cara, eu tenho que ser o pai. Hora de pegar filho, hora de sentar com ela, tem 7 anos, mas eu já tenho que sentar com ela. Minha filha, essa semana, pus ela para ler o livro de Esther, que é o nome dela, Esther. Ela leu o livro todo. A história de Jonas. Ontem ela leu a história de Davi. Eu tenho que pôr, cara, eu tenho que dar trabalho. Tem pastilha de nós, hein? Dá trabalho. Eu podia largar para lá, não, o senhor pastor muita coisa. Não, cara, eu tenho que ser o pastor ali primeiro. Sim. Não adianta eu ser pastor, sair pregar para todo mundo e não ser o pastor da minha casa. No passado a gente ouviu muito disso, pastores que cuidaram de famílias da igreja, mas esqueceu os seus. Eu para mim, assim, eu viajo quase todo final de semana para pregar fora, quase todo dia pregando numa igreja, mas eu tenho que ser o primeiro pastor da minha casa, pastor das minhas filhas. E o casamento, como é que foi isso aí? Rapaz, eu casei primeiro em 2004 com uma moça chamada na época Rosimara, minha primeira esposa, e com 10 meses de casada, ela grávida, eu perdi ela num acidente de carro. É mesmo? Na cidade de Raul Soares. A gente trabalhava com vendas, né? E eu aproveitava para pregar nesses cantos, que a gente ia também. E num acidente de carro, rapaz, nós num distrito entre Bicuíba e Raul Soares, a gente almoçado na casa de um pastor, que a gente vendeu o negócio lá, e ele me conheceu, me vendo pregando em Valadares. Aí ele lembrou e tal, e vendemos lá para ele, almoçamos lá. E nós indo embora de Raul Soares, de Bicuíba para Raul Soares, onde é o hotel que a gente ficava hospedado. O carro, estrada de chão, tem hora que você tem negócio de mãe contra mão, não sei o que, desviando de buraco. Numa curva, eu topei com o motoqueiro, eu desviando de buraco, ele também. Eu para não bater nele, ele para não bater em mim, os dois julgou para um canto. Aí nesse julgar, o carro meu era estrada estreita, caiu no desgoverno, caiu no rio. Não era fundo, bateu o bico, o carro bateu o bico no barranco e já caiu no rio. Parece que já caiu cheio, mas era uma parte do rio, que era uma lagoa. Então já caiu, parece que já caiu cheio. Minha esposa, na época, essa primeira esposa, estava tirando carteira. Então ela entrava no carro com cinto. E eu, sem cinto, que era estrada de chão, estava tranquilo. Bati a cabeça forte, quando o carro bateu, que afundou tudo. Na minha cabeça, eu pensei que eu ia morrer. Não deu aflição da morte, medo. Eu pensei que ia morrer. Então, quando bateu, que o carro estava fundo, eu pensei que ia morrer. Eu pensei, nossa Deus, eu tinha tantos planos no reino, né? Desejo de fazer a obra. Eu fui abrir o olho, aquela água verde, turvo, o sol batendo. Quando eu vi que mais claro assim, eu saí pela janela. Você vê que o trem não dava no pescoço, não estava fundo, dava para ver as beiradas ainda assim. Eu saí, quando eu saí, que eu vi que ela não estava, aí eu voltei, ela estava presa no cinto, se debatendo. E eu tentando tirar o cinto debaixo d'água, não achar aquela água turva, e ela debatendo. Ela só parou de debater a hora que ela desfaleceu ali. Eu tirei o cinto, arrastei ela e tentei fazer os primeiros socorros, mas faleceu ali. Foi uma pressão grave, aquele desespero, e ela faleceu naquele momento ali. Foi um baque, né? 2004, 10 meses de casado, cheio de sonhos, menina crente, menina de Deus. Foi um baque. Eu lembro que saí dali, veio um pescador próximo para ajudar, eu atravessei a estrada assim de chão e pus a mão
cara. Eu falei, meu Deus, e agora? Foi um baque mesmo. Eu só, na época, o rosto inchou, um cortezinho aqui. Porque não era um acidente para a morte. Não foi algo que era para causar morte. O que eu entendo hoje é que Deus quis levar ela. Ele quis levar. Porque é uma coisa assim, não foi uma batida, caiu. Foi uma questão do cinto. Foi a questão do cinto preso. Então, tirei, tentei fazer, porque como era assim, ó, o carro caiu aqui, eu na beirada de cá, as beiradas ainda da roda apareceram. Quando eu pus de pé, assim, dava, se eu ficasse em pé normal. Então, foi uma coisa assim, eu percebi, falei, rapaz, hoje eu entendo. Foi Deus quis levar. É triste dizer que ela tinha, na época, 23 anos. E grávida. Eu falei, rapaz, sem entender. E quando aconteceu isso, muito chocante, muito difícil, e Deus, eu fiquei uns 7 dias na cama prostrado, cabeça inchada, o rosto assim inchado, e não conseguia levantar daquela situação. Bispo Humberto, um amigo, e que me buscou lá no interior na época, todo dia lá em casa, várias pessoas indo, muita gente indo, todos os dias. Ele foi os 7 dias lá em casa e me amparava, mas no 7º dia ele chegou e falou assim, agora hoje eu vim aqui, não para consolar, para dizer assim, levanta a cabeça e continua. Você ficar aí, você vai parar também. Aí eu levantei a cabeça e fui seguir minha vida. Comecei a ir para a igreja de novo, comecei a pregar. Pouco tempo depois, não demorou muito, um ano, 2 meses depois, eu casei novamente. Muita gente criticou o fato de eu ter casado rápido. Eu solteiro, novo, 20 e poucos anos, eu tive que optar entre o que as pessoas iam falar ou viver minha vida com Deus. Porque a oportunidade para erro veio muito. Um dia uma menina foi lá na casa das minhas irmãs, falou comigo assim, eu morava no barracão no lado da minha mãe, você quer que eu venha morar aqui com você? E parecia tanta coisa, cara, gente nova, gente de idade, querendo. O pessoal não queria, eles queriam, pensavam assim, não, tá assim nessa situação, vou entrar para dentro. E eu falei assim, não, para mim andar com Deus, eu comecei a orar. Deus preparou a minha esposa atual, que é a Lidiane. E a Lidiane, você vê, a minha esposa, que morreu, quando ela estava no carro, nós no carro conversando, a última conversa nossa. Nós saímos, o pastor marcou uma cruzada para a gente pregar lá, ela pregava também, eu ia pregar sábado, domingo à noite, ela ia pregar sexta e domingo pela manhã. Aí o pastor falou assim, traz um cantor, uma cantora, tal. E tinha uma cantora que de vez em quando ia com a gente, uma moça chamada Claudineia, isso na época, né? Aí tinha combinado, ela falou assim comigo, no carro, última palavra, não vamos levar a Claudineia não. Ela morava mais distante, ela falou, tem aquela menina que cantou aqui na festa, na congregação aqui de Tebas, ela cantou bem, não são. Falei, como menina, aquela morena, a gente não sabia o nome. Falei, entre em contato com ela, vê o contato dela, se der para ela ir. Quando acabou de falar isso, veio o acidente. Quando passado uns meses do acidente, eu perdi minha esposa e tal, eu saí da congregação onde a gente estava, fui para uma filial, porque tinha uma moça que queria namorar lá comigo, o pessoal pondo pressão, e eu, para correr daquilo, fui para essa filial. Quando eu chego nessa filial, que eu entro, eu bato o olho, eu vi a Lidiane, que foi quando a minha esposa falou, a última pessoa que ela falou, vamos levar fulano, você vai levar fulano. E naquele dia, quando eu olhei para aquela menina, eu sabia, eu vou casar com essa menina. Bati o olho nela, o pregador tinha faltado nesse dia, eu fui visitar, o pregador faltou, ela foi lá e cutucou, falou, o pregador faltou, mas aquele rapaz ali prega. Qual é que eu falei? Prego, revelo, profetizo, limpo igreja, toco bateria, hoje eu estou à disposição aqui. Preguei naquele dia ela veio conversar comigo, eu conversei com ela, falou, domingo eu vou pregar em tal lugar, você quer ir? Não, ela falou, quero. Para você cantar? Eu chamei ela para ir cantar, ela falou, vou, ué. Falou, só tem que falar com a minha mãe. Aliás, tem que levar a minha mãe. E rapaz, a luta já começou, hein? Levar a mãe, a sogra. E começamos ali a conversar, uma semana depois eu conversei com ela, falei com ela, eu estou interessado na irmã, estou gostando da irmã, a irmã também está gostando de mim. E eu conversei com ela assim, ó, eu vou orar 30 dias, falando com ela, vou orar 30 dias, vou lá conversar com seus pais em novembro, nas casas, isso era março. Ela regalou o olho. E quando deu uma semana, eu liguei para ela, falei, eu vou conversar com seus pais, hoje. Ela falou, você não ia orar 30 dias? Eu falei, já estou orado, jejuado, renovado, já estou cheio, minha filha, eu vou conversar hoje. E fui lá no dia, conversei com os pais dela, em novembro nós casamos. E esse ano a gente vai completar
16 anos de matrimônio. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Deus faz esse milagre de uma maneira que ninguém entende. Não, ninguém entende. Só quem vive é assim, estranho, né? Igual aconteceu, a perca, veio Deus me deu força, deu graça, venceu. Casei rompendo. É triste, gosta muita gente. Poxa, mas por que Deus fez? Irmãos, tem coisas que eu não tenho que querer entender. Né? É porque... Quando eu quis entender no início, eu falei, eu vou ficar doido. Então eu falei assim, eu vou viver minha vida, eu vou confiar em Deus. Eu sei que a menina foi salva, era uma menina crente, temente a Deus, e eu vou viver minha vida. Então, a gente enfrentou muita dificuldade, muita gente falava, inventava situações. Eu falei, rapaz, eu tenho que ter, eu acho que a gente tem que ter a mente e o coração limpo, a consciência. Falar assim, olha, eu sei que eu estou fazendo certo, estou obedecendo a Deus. Se eu for olhar a opinião dos outros, você não anda. Saber o que a gente está seguindo, né? Seguindo. E hoje o pastor cuida de algum ministério ou é pregador itinerante? Não, hoje eu sou pastor, assim, na Assembleia de Deus de Betim, pastor Neemias Araújo é o presidente, meu pastor local é o Ricardo. Eu sou pastor itinerante, prego em vários ministérios, várias igrejas, mas na nossa igreja eu dirijo uma vigília que acontece, dirijo um trabalho de oração toda terça-feira, de 10 à meia-noite, com alguns jovens, e coopero no campo, sempre pregando nas nossas filiais e atendendo várias igrejas, vários ministérios, dentro de Belo Horizonte, no interior, fora do estado. Final de semana agora a gente vai estar em Valadares, pregando o Congresso de Jovens, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E quase todos os dias do ano a gente está num lugar pregando, fazendo a obra de Deus. Pastor, é importante hoje a gente dizer sobre o posicionamento cristão. Eu vi a situação da Bruna Carla, tenho acompanhado o posicionamento de vários cristãos. Como é que o senhor tem visto isso? É uma renovação do evangelho que está tendo nessa juventude? Não, eu até pus uma postagem, acho que ontem no Facebook, desse negócio da Bruna Carla, porque o pessoal gosta quando a Bruna Carla canta, meu advogado é o meu Senhor. Mas quando ela mostrou ali que o advogado advoga a causa de gente que quer mudar de vida, de gente que não quer continuar no pecado. Ele não vai advogar a causa de gente que não quer mudar de vida. Eu estou te advogando, mas eu quero continuar no crime. Então, esse advogado não tem como advogar a sua causa. Você quer continuar, porque o advogado humano, enquanto o cara está dando dinheiro para ele, o cara pode estar no crime, azar. O advogado divino, não, mano. Ele advoga a causa daquele que quer mudança. Você viu a história da menina que nós estávamos conversando sobre ela, que teve uma vida de bebida, gandaia, bagunça, mas a hora que ela quis mudar de vida, o advogado chegou. Chegou com providência. Com providência. E ainda com promessas. Com promessas e tem cumprido promessas, entendeu? Então, porque o advogado, o pessoal comete crime, tá? E começa a cantar, meu advogado é o meu Senhor. Não, o Senhor perdoa o pecado, mas o cara vai pagar na cadeia. Sim. Então, hoje eles querem assim, eles querem do evangelho assim, ó, o Cristo que abre a porta, o Cristo que cura, o Cristo que vai te dar uma chave de carro, chave de casa, chave do carro. Mas eles não querem o Cristo do compromisso, do negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Eles não querem esse Cristo, eles querem o Cristo da porta aberta, do Cristo que você pode ser cristão. Proça larga, né? Pode ir para a gandaia, para o funk, para a bagunça, para o mundão, para as drogas. Não, eu sou de Jesus, mas eu sou de tudo quanto é. Não, esse não é o verdadeiro Cristo. Então a Bruna Carla ali, ela simplesmente falou o que é o evangelho. O pessoal hoje está tão desacostumado com gente famosa, pregando o evangelho da porta estreita como ele é, que quando um fala, causa alvoroço. E era para ser o que é mais normal. Era para ser o natural, né? É natural, isso aí tem que ser o normal. Eu acho que não só o anônimo tem que falar a verdade. Os famosos tem que pôr a cara para bater. Não, mas a verdade é isso mesmo. Porque você pode... Aliás, para isso foi chamado, né? Chamado, o homossexual, ele é um ser humano que deve ser amado, respeitado, né? A gente tem que abraçar, não pôr para fora, mas a igreja abraça qualquer um. Mas a igreja, sua regra de fé é a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela pode vir como está, mas aqui há uma mudança. Não pode permanecer. Não pode permanecer, senão não é igreja, senão não é transformação, senão não é evangelho. Jesus, aquela mulher adúltera, chegou
aquela situação dela toda lá, e tal, Jesus, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra, todo mundo, Deus mais velho, falou, bora. Aí ele veio nela e pensou, será que vai continuar mesmo? Não, falou, eu também te perdoo, mas vai e não peques mais. A gente fala hoje mulher adulta, mas ela não é mais já adulta, ela foi liberta. Ex-adulta. Ex-adulta, agora ela é uma mulher transformada. Então o evangelho é isso, se não for um evangelho de transformação, meu irmão, não resolve. Não adianta. Então, eu acho que o alvoroço foi pelo fato dela ser famosa e o pessoal não acostumou com gente. Tem gente que chega num nível que ele já fica com medo de falar algumas coisas. É igual eu fico vendo lá na internet, o cara, fulano achou uma bolsa com R$100 e devolveu. Aí veio com milhões e devolveu. Aí eu fico inquietante comentar, né? Que lindo. Isso é obrigação. Mas independente de religião, mas isso é obrigação. Ser honesto é obrigação de todo mundo. Pastor, eu queria que o senhor deixasse aí os seus contatos. Como é que a pessoa faz para convidar o senhor para pregar? Congresso de jovens, congresso de homens, como é que é? Telefone meu é o WhatsApp 31986636779. Tem Facebook, o Arley Pires, Instagram, Pires Warley. Tem um canal no YouTube com algumas mensagens da gente. Eu não mexia, mas na pandemia a gente se envolveu, né? É só entrar no Arley Pires, você vai ver várias ministrações, tem alguns devocional, tem mensagem de pessoas que pregam na nossa igreja, eu exponho ali também. E é um prazer atender, né, as igrejas, servir ao Senhor. A gente prega congresso de jovens, congresso de oração de mulheres, adolescentes, palestra para casais. O pessoal sempre tem vários, a gente trabalha aí ensinando de várias formas para vários tipos de eventos, né? Então, a gente atende, seja no sítio, na igreja, na rua, onde for, onde for chamado, servir, fazer a obra do Senhor. Bem, e eu quero te dizer uma coisa para você que é homem. Nós hoje tivemos um homem de Deus aqui que puxou muito a orelha e mostrou para nós a importância de um pai. O sacerdócio, né, pastor? Não, o cara tem que ser homem mesmo na casa, tem que liderar. O sacerdócio. E hoje nós estamos aqui justamente para te dizer que você foi escolhido para liderar a tua casa. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Ela era faxineira, lavadeira, era tudo. Eu olhava para ela e me inspirava, né? A serem seguidas, porque se não tiver uma regra, vão estar laqueando aí mulheres de 18 anos. Então, assim, eu tive muita dificuldade, sim, na minha adolescência, né? Nessa época. Quando eu cheguei em casa, eu criei força e avisei minha filha e vamos lutar junto. E daí em diante, eu chorei. Tem uma musiquinha de Jesus que fala das letras dele. Eu tava querendo cantar. Outra menina tá preenchendo o cheque e fala assim, a cadeira vai embarcar para São Paulo? Eu falei, não, lá eu ando. O importante é você, primeiramente, saber o que você faz e gostar do que você faz. Você ser bem sucedido. Né? A casa sempre foi aflorada. Em casa não tem ninguém desafinado. Não tem ninguém fora de ritmo. E é uma família que gosta. Se você quiser uma família mesmo, você vai ter que ter perseverança, né? Não é fácil você ter uma família, você vai ter batalha. O falecimento da minha mãe, eu encontrei Jesus e Jesus me encontrou, na verdade. O médico chegou e falou, meu filho, vocês acreditam em milagre? Sua mãe é um milagre, porque ela não estava reagindo nem à medicação. Eu que ajudei a bater laje, eu que ajudei a amassar os quadros das meninas, a gente que faz. Que benção! Mas na igreja Lagoinha eu me encontrei uma parte minha que faltava também. A parte do estudo, a parte da gente sempre poder, sabe aquele algo